Aquilo que nós vamos trazer como conteúdo nessa manhã. Nós estamos falando durante toda essa semana sobre a nova vida em Cristo Jesus, né? Jesus nos proporcionou essa nova experiência, essa nova vida, né? Nos fez de novo, nos fez nascer de novo por meio do seu sacrifício. Todo aquele que nele crê recebe poder de se tornar novamente filho de Deus, e essa é a nossa condição hoje. Podemos reconstruir a nossa história, o nosso mundo a partir das verdades, né? Dessas realidades, dessa nova criação em Cristo Jesus, né? Veja, quando Deus criou a humanidade, nós começamos essa live falando sobre isso, né? É como o oleiro que estava fazendo a sua obra-prima, né? Ele que já tinha criado tantas outras coisas, agora estava no processo de finalização da sua obra-prima, criando um vaso novo, né? Criando um vaso perfeito, um vaso de honra. Porém, infelizmente, uma imperfeição surgiu e o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E, obviamente, Deus, ou o oleiro no caso, não desistiu de fazer a sua obra-prima, ele fez de novo, né? Só que essa história normalmente é contada em direção ou se referindo a pessoas que no caminho, na trajetória da sua vida erram, né? Cometem seus erros e Deus então os quebra, os amassa e os faz de novo. Na verdade, essa história é contada sobre a humanidade, né? E não foi Deus que quebrou a humanidade, foi a humanidade que se quebrou por conta e risco, né? Foi uma escolha errada de Adão, né, que por sinal o nome Adão refere-se à humanidade, que levou tudo, né, por água abaixo naquilo que Deus havia concebido para a humanidade. As consequências foram das mais simples às mais danosas, né, possíveis. A gente pode ler isso de uma maneira bem óbvia, bem clara, lá em Gênesis capítulo 3, versos 7 a 22. Diz assim: a partir do momento que eles comeram da árvore que deviam não comer, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus, por isso coseram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprara a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está, Adão? E ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim, me escondi, tive medo, pois estava nu. Quando lhe disse: quem lhe disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Você comeu da árvore que eu lhe ordenara não comesse? E o homem respondeu: foi a mulher que tu me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? E a serpente me enganou, respondeu a mulher, por isso eu comi do fruto. Então o Senhor disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita és entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o seu ventre, Você se arrastará sobre o ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: farei mais intensas as suas dores de gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvido à sua mulher e comeu da árvore que ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá ervas e espinhos, e você comerá dos seus frutos. Com o suor do seu rosto obterás o alimento, até que volte à terra, pois da terra foi formado, pois você é pó, e ao pó voltará. O homem, Adão, deu à mulher o nome de Eva, pois seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso aconteça, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra do qual havia sido tomado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante para que se revolvia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho da árvore da vida. Bom, esse é o texto que mostra, né, as consequências diretas, né, do pecado de Adão. E a gente vai relatar ponto por ponto. Veja, quando o homem peca, ele perde a sua conexão com Deus e a sua mente começa a ser afetada diretamente pelo pecado. E ele começa a ter uma série de outros problemas, inclusive problemas emocionais, que hoje a gente vê de uma maneira muito comum na humanidade, né, ou na convivência com outros seres humanos. A gente vê esses problemas acontecendo e a gente não sabe onde é a raiz do problema. Muitas vezes a gente quer resolver esse problema buscando soluções em nós mesmos.
Muitas vezes queremos resolver esse problema buscando soluções no nosso passado próximo agora. Veja, o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas que às vezes têm medo, complexos de inferioridade, por aí vai, né? Dependências, carências e por aí vai. Tantas outras doenças que se tornam doenças psicossomáticas que acabam começando na sua mente, mas invariavelmente eles vão estourar em algum sistema do corpo. Isso pode estourar no sistema nervoso, isso pode estourar no sistema imunológico, isso pode estourar no sistema respiratório. Pessoas reagem de diferentes maneiras às suas paranoias, vamos botar dessa maneira. Pessoas reagem no corpo a de determinadas maneiras os seus problemas mentais. Perceba que tudo isso veio da mente. Eu gosto do que o salmista diz quando ele fala que Deus enviou a sua palavra e a sua palavra nos sarou, nos livrando daquilo que era mortal. Veja, eu não aplico a palavra no meu corpo, eu aplico a palavra na minha mente. A minha mente recebe a palavra até que ela possa se tornar viva dentro do meu coração. Então ele enviou a sua palavra para que fizesse sentido na minha mente, porque Deus sabia que o grande problema da humanidade agora estava em uma mente corrompida. Claro que nós estávamos desligados do próprio Deus, mas esse desligamento de Deus, ele foi resolvido por Cristo Jesus. Legalmente, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele nos reconectou com Deus através de si mesmo, né? Por meio da sua morte e ressurreição. Então essa conexão com o Espírito foi providenciada pelo próprio Deus. Mas a mente humana corrompida só pode ser renovada pela palavra. Por isso o salmista diz que Deus enviou a sua palavra nos sarou e nos livrou daquilo que era mortal. Então perceba, a gente vê hoje os seres humanos com muitos problemas mentais, né, de ordem psicológica, no que diz respeito à falta de conhecimento de si mesmo, a falta de conhecimento da sua própria estrutura. E isso vai, de uma forma ou de outra, refletir no seu corpo. De uma forma ou de outra, ele reflete no nosso corpo através de sistemas do corpo. Como eu falei, né, pode ser no sistema nervoso central, e isso vai estourar com ansiedades e por aí vai, coisas desse tipo. Isso pode estourar no nosso corpo, no sistema imunológico, através de doenças autoimunes e por aí vai. Então, de qualquer forma, tudo isso que vai estourando no corpo é resultado normalmente de doenças psicossomáticas. E isso eu não quero dizer para você que não existam doenças que são diretamente ligadas ao próprio destrato do corpo. Claro, se você comer errado, você vai ter problemas no seu corpo também. Mas até o comer errado é fruto de um pensamento errado, de uma mente desequilibrada, de uma mente desajustada, de uma mente que não sabe exatamente quem ela é. Então, veja que essas coisas que são mentais, ou uma mente deteriorada pelo pecado, ela vai estourar em problemas gravíssimos no seu próprio corpo, de todas as formas, né? Então veja, aí as pessoas tentam resolver no seu passado recente. Eles acreditam que os seus problemas surgiram porque os seus pais os abandonaram. Eles acreditam que os seus problemas surgiram porque os seus pais se separaram na infância. É claro que tudo isso forma, mas o que deteriorou a mente humana, na verdade, não foi nada disso, isso é só a consequência. O que deteriorizou a mente humana foi o pecado. Então veja, se eu ficar tentando resolver esses problemas aparentes ou de um passado recente, como traumas, etc., eu posso resolver isso por um tempo, eu posso criar um paliativo sobre isso, mas eu não resolvo a causa do problema. Quando eu resolvo a causa do problema, é quando eu volto no meu passado original, é quando eu volto na minha essência, descubro quem eu sou, entendo como eu funciono, faço essa religação com Deus através do novo nascimento e a partir daí começo a recriar a mim mesmo por meio da palavra, que é a verdade acerca de mim, ou a verdade acerca da humanidade, a verdade acerca dos pensamentos de Deus. Quando eu começo a mudar os meus pensamentos pela palavra desde o início, entendendo uma nova concepção, então até esses traumas que eu sofri num passado recente vão deixar de fazer sentido. Veja, tem pessoas que estão hoje traumatizadas e com problemas sérios de saúde porque um pai o abandonou quando criança. Isso é um trauma muito, muito sério, é um trauma muito complexo, é um trauma que pode criar danos irreversíveis na vida de uma criança, nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Que um pai que abandona uma criança ali aos 3, 4 anos de idade pode criar problemas sérios mentais nessa criança. Nós sabemos disso. Mas se essa criança cresce e entende quem ela é em Deus, quem ela é em Cristo Jesus,
ela volta à sua origem, ela vai entender que ainda que o seu pai ou a sua mãe natural o abandone, o seu pai nunca a abandonou. Como Deus disse por meio do profeta, ainda que uma mãe esqueça de amamentar o seu filho, eu, porém, jamais o esquecerei. Aleluia. Eu jamais o esquecerei. Algumas pessoas dizem, eu bebo porque meu pai bebeu. Eu digo, que pai você está falando? Sobre qual pai você está falando? Perceba que se você realmente quer resolver o problema, você vai ter que voltar na raiz do problema. Todo o problema da humanidade foi causado pelo pecado. A gente vai ter que resolver o problema do pecado. Aleluia. Se a gente entende isso e renova a nossa mente por meio da palavra de Deus, nós vamos de fato arrumar a nossa vida por completo. Aleluia. Qual é a diferença de cristianismo para todas as outras terapias que possam existir? É que as terapias querem voltar você num passado recente. Algumas se propõem até fazer uma viagem astral e voltar aos seus passados remotos. Mas eles querem lidar com os efeitos e não com a causa. Você não tem como voltar lá atrás e fazer com que seu pai retorne para casa. Você não vai ter como lidar com isso. Você vai lá botar o dedo na ferida de novo e massagear o ego. O cristianismo ele torna tudo diferente porque ele diz, acabou a velha vida e começou uma nova vida. Eu não vou voltar atrás para corrigir o que você fez de errado. Eu vou rasgar a folha que dá para você escrever uma nova história. O cristianismo diz, esqueça o que ficou para trás e prossiga para o alvo. Aleluia. Veja, quando nós olhamos para a história de Adão, a gente vai ver que são coisas bem semelhantes que atormentam a humanidade hoje. A Bíblia fala sobre vergonha. Adão envergonhado no Éden por causa de uma atitude errada, por causa do seu pecado. E a gente vê pessoas hoje que têm vergonha, timidez. Por quê? De onde vem essa raiz da timidez? Aleluia. Se você é uma pessoa tímida, certamente a sua mente foi completamente afetada pelo pecado, ao passo de você ter medo, insegurança acerca de si mesmo, da sua concepção de quem você é. Mas quando você olha para a palavra de Deus e entende que você foi criado em imagem e semelhança de Deus, que você carrega em si mesmo, na sua concepção, características do próprio Deus, impossível você não ser alguém ousado. Impossível você não se levantar em ousadia. Mas isso passa por uma renovação da mente. Isso passa por você voltar, não a um passado recente, mas aos primórdios da humanidade. A concepção genuína da humanidade. E você entender a sua essência, e você entender a sua origem, para que por ela você possa viver. Aleluia. Uma perda de comunhão plena com Deus. Comunhão essa que foi restaurada completamente em Cristo Jesus. E não foi uma comunhão que foi restaurada do tipo, Deus agora vai bater um papo com você de vez em quando na viração da tarde. Não. Deus veio morar dentro de nós. Habitar dentro de nós. Deus passa a morar dentro do nosso coração. Uma concepção ou uma consciência viva de que Deus habita dentro de nós, pode nos levar a lugares inimagináveis. Aleluia. Outra consequência grave foi a morte espiritual, que é essa separação do homem com Deus. Porém, o novo nascimento faz essa religação. Então veja, a Bíblia vai te dando resposta para todas as coisas que foram comprometidas em Adão, mas que foram restauradas em Cristo. Não ficou absolutamente nada. Ontem à noite alguém me fez a pergunta, pastor, existe uma cura espiritual? Alguém perguntou. Pastor, existe uma cura espiritual? E foi bom que essa pergunta tivesse vindo à tona. Porque se você conhece alguém doente espiritualmente, existe uma cura espiritual. O nome dela é novo nascimento. Nasce de novo, esquece as coisas que para trás ficam e prossegue para o alvo. Nasce de novo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E você está pronto, capacitado a viver em novidade de vida. Nasce de novo
e você é uma nova criação em Cristo Jesus. Ao nascer de novo, todos os problemas simplesmente desaparecem. Agora, eu fiquei com o reflexo desses problemas na minha mente. Eu carrego o eco desses problemas na minha mente. As lembranças desses problemas estão na minha mente. É curioso como a Bíblia nos afirma que Deus esqueceu o nosso passado, jogou no mar do esquecimento. Dos teus pecados eu não me lembro mais. E nós fazemos questão de fazer recordação deles todos os dias, às vezes. Por quê? Porque carregamos o reflexo disso na nossa mente. Esqueça, tome uma decisão de esquecer o passado e construir uma nova identidade sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Se a palavra de Deus diz que você é, logo você é. Se a palavra de Deus diz que você não é, logo você não é. É nisso que eu preciso crer a partir de agora. E ponto final. Outra consequência, o medo. Pessoas que vivem aterrorizadas. Medo de quê? Do que as pessoas têm medo? Bom, vamos lá. Vamos pensar em coisas que as pessoas possam ter medo. Pessoas têm medo de quê? Pessoas têm medo de andar de avião, por exemplo. Pessoas têm medo de andar de avião. Pessoas têm medo de quê? Pessoas têm medo do escuro. Pessoas têm medo de quê? Pessoas têm medo de altura. Pessoas têm medo de quê? Pessoas têm medo de cachorro. Pessoas têm medo de quê? Pessoas têm medo de ladrões. Pessoas têm medo. Muitos medos. Agora, pense que todos esses medos é só o meio para um fim. Motorhelp. Pelo amor de Deus, não diga isso não, meu filho. Não diga isso não, que você tem medo de barata. Pelo amor de Jesus. Veja. As pessoas têm medo. Agora, o medo em si, o que significa? Significa que você tem medo de morrer. Porque alguém, quando tem medo de avião, ele não tem medo do aparelho, do avião em si. Ele tem medo do avião cair e ele morrer. Alguém que tem medo de cachorro, ele tem medo de quê? Do cachorro atacar, ou morder, sofrer, morrer, sei lá. Alguém que tem medo de altura, tem medo de cair, de despencar lá de cima e morrer. Ou seja, o ser humano, na verdade, ele tem medo da morte. É disso que o ser humano tem medo. Não, eu não tenho medo de morrer, não. Mas eu tenho medo de andar de avião. Peraí. E qual é o medo que você tem de andar de avião, então? Aleluia. Não, as pessoas têm medo da morte. É disso que as pessoas têm medo. Mas deixa eu te dizer, em Cristo Jesus a morte já foi vencida. Veja que tudo se resolve em Cristo. A Bíblia diz que ele venceu a morte para livrar a nós, que éramos apavorados por medo da morte. Camila diz medo de sofrer, porque o sofrimento leva à morte. O final de todo medo leva à morte. Mas a morte já foi resolvida. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O ser humano, por causa disso, não assumem as suas próprias responsabilidades. Eles fazem transferência de responsabilidades. Está sempre jogando para alguém os resultados ou as suas escolhas. Por causa do pecado. Mas ele nos devolveu a autoridade. Nós fizemos uma semana inteira só falando sobre autoridade. E a primeira esfera de autoridade é sobre nossa própria vida. A gente hoje tem a autonomia de dizer eu fiz ou eu não fiz. Assumir as nossas responsabilidades. Assumir as nossas escolhas. Por mais que elas nos inspire riscos, viver é arriscado. Aleluia. Inimizade entrou no mundo, a contenda, a briga, as comparações e com isso guerras por poder, por posição, por dinheiro, ganância. Todas essas coisas entraram por causa do pecado. Mas Jesus trouxe a sua paz, ele disse, deixo-lhes a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Então veja, todas as coisas foram restauradas em Cristo, para que vivamos em novidade de vida. Aleluia. Passou a existir dor e sofrimento, como foi falado agora há pouco. A dor e o sofrimento entrou no mundo por consequência do pecado. A maldição da criação, a degradação da natureza, a perda da provisão,
a perda do acesso à árvore da vida, que é a palavra de Deus. Nós perdemos tudo isso por causa de Adão. E tudo isso comprometeu a nossa configuração mental, vamos botar dessa maneira. Tudo isso comprometeu a moldagem da nossa mente. Nossa mente foi moldada ao bel prazer do diabo. A nossa mente foi moldada ao bel prazer do mundo, para viver em torno de nós mesmos, de forma egocêntrica, como falamos ontem de manhã, né? Mas fato é que nós não fomos criados para nós mesmos, nós fomos criados para um propósito, como vimos ontem à noite. Fomos criados para um propósito. E para isso, Deus nos restaurou a nossa originalidade em Cristo. E nós temos que fazer a nossa parte agora. E a nossa parte é renovar a nossa mente pela palavra. E entregar nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, né? Isso é responsabilidade nossa. Isso é responsabilidade nossa. Houve uma radical mudança na existência humana. Veja, nós éramos reis no reino de Deus, que vivíamos pela graça, mediante a fé, éramos abençoados e tínhamos a vida do próprio Deus em nós. E por causa do pecado, nós saímos do reino de Deus e fomos transferidos para o império das trevas. Nós largamos a graça bendita para vivermos debaixo de uma lei maldita. Nós deixamos a fé para viver das obras. Nós deixamos de ser benditos para ser malditos. Nós passamos da vida para a morte. Veja, tudo isso foi uma realidade. Mas quando Cristo morre na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia, ele extermina com tudo isso e ele começa uma nova criação. E nós fomos restaurados a todas essas verdades. Fomos feitos reis e sacerdotes sobre a terra. Passamos a viver na graça bendita de Deus, operando e manifestando o reino de Deus em todas as suas esferas, através da fé que opera em nossos corações, nos tornando cada dia mais os exemplos de benditos de Deus, através da vida abundante que Jesus conquistou para cada um de nós. Essas são as verdades inerentes a essa nova criação em Cristo Jesus. É nisso que nós precisamos acreditar todos os dias. É sobre essas verdades que nós precisamos fincar as nossas estacas. Eu sou um rei, um sacerdote sobre a terra, manifestando o reino de Deus em sua graça bendita por meio da fé. Aleluia! Eu tenho a vida de Deus. Irmãos, nós precisamos fazer leitura, meditação e confissão dessas verdades todos os dias das nossas vidas. Se a tua vida tem se modificado nesses últimos 60 dias, é porque nós temos feito isso intensamente aqui. Nós temos lido a palavra, meditado na palavra e feito confissões da palavra todos os dias durante esses 60 dias, mais de 60 dias que nós estamos juntos aqui. E é isso que faz a transformação. Se você, irmãos, independente de mim, se pare amanhã ou não, mas se você dá continuidade nisso, se você consegue dar sequência nisso, a sua vida só vai melhorar e crescer, e crescer, e crescer, e crescer, cada vez mais, até você chegar a um patamar de ser a imagem perfeita do Filho de Deus. É nisso que consiste a vida humana. É nesse crescimento, né, a vida cristã. É nesse crescimento, é nesse avanço. É como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. É leitura, meditação e confissão da palavra. Leitura, meditação, confissão da palavra. Aleluias. Não tem outro segredo não, irmãos. Aleluia. 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 Precisamos não viver, como o apóstolo Paulo diz, moldados na nossa mente segundo o padrão do mundo, né? Porque no mundo, irmão, só há corrupção. No mundo só há miséria, no mundo só há desgraça, no mundo só há tristeza, no mundo só há morte. É isso que há no mundo. Nós não podemos viver mais segundo os padrões do mundo, né? 1 João capítulo 2, verso 15 diz assim: não amem mais este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o que o mundo oferece apenas é o desejo intenso pelo prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas provém do mundo. E este mundo passa. Esse mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Aleluia. O mundo passa com todas as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai, este permanece para sempre. O que há no mundo? A concupiscência da carne,
a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É isso que derrubou o homem no Éden e é isso que derruba o homem hoje. É isso que tirou o homem da roda da primazia, onde Deus faria o vaso perfeito. É isso que tira o homem da roda da primazia, onde a nova criação está sendo moldada no compasso de Deus. De fato, ela já foi criada em Cristo Jesus e nós precisamos agora nos amoldar a essa nova criação para que sejamos realmente o exemplo dessa vida plena em nome de Jesus de Nazaré. Agora, veja, o fato de o vaso ter se quebrado não significa que Deus abandonou a sua criação ou que ele abandonou o seu plano original. Ao contrário, ele planejou, ele traçou uma meta, né, de reconquista, de restauração de toda a humanidade. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, a Bíblia diz: farei que haja inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Veja, logo após a queda, Deus já prepara, irmão, já aponta que tipo de redenção ele providenciaria para a humanidade. A restauração estava a caminho. A restauração estava a caminho. Veja, ele fez isso através do seu Filho Jesus Cristo, o qual o tinha preparado antes da fundação do mundo para, como Cordeiro Santo, morrer pelos nossos pecados. Veja, Deus já tinha preparado o escape muito antes do pecado. Muito antes do pecado. Então, a palavra redenção significa comprar, resgatar, pelo mesmo preço que foi vendido. Aleluia. Aleluia. Vejam, em Gênesis capítulo 3, verso 21, a Bíblia diz: o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós. A Bíblia diz que quando pecou, o homem tentou se cobrir com folhas de figueira, mas Deus, entendendo que isso não funcionaria, preparou roupas de pele de animal e cobriu Adão e sua esposa. E eu sempre coloco vocês para pensar nesse sentido, onde Deus arrumou peles de animais para poder vestir Adão naquele momento. Aquelas peles foram tiradas de um animal inocente, de um animal que cedeu a sua vida para que o homem continuasse, de certa forma, vivo, para que o homem não fosse executado, para que o homem não tivesse que pagar o preço pela sua traição, que era a morte. Um animal inocente cedeu a sua vida para que as suas peles cobrissem o pecado do pecador. Essa é a forma de Deus apontar a redenção. Essa é a forma de Deus mostrar a maneira pelo qual ele resgataria a humanidade do pecado. Essa é a forma de Deus demonstrar o seu amor por nós, entregando seu Filho unigênito na cruz do Calvário, para que de forma inocente morresse pelos pecados de toda a humanidade e que nós pudéssemos ser alcançados por essa graça bendita. Só Deus poderia ter feito isso, ninguém mais poderia ter feito isso por nós. Apenas Deus poderia ter entregado seu próprio Filho por amor à sua criação, para que por meio dela nós pudéssemos ter vida, e vida é em abundância. Amém? A partir daí, Deus passa a fazer alianças com homens para ter a legalidade de agir em favor do próprio homem. Veja, a gente ouve uma frase sempre que diz assim: Deus é amor, mas é justiça. E é verdade, Deus é amor, mas é justiça. Né? Deus, ele nos amou de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que as pessoas usam que Deus é amor, mas é justiça, em uma seguinte concepção. É como se fosse assim, Deus é bom, irmão, Deus é amor, mas de vez em quando ele realmente, ele bota para quebrar, sabe? Quando ele mata, mata, quando ele fere, fere. Mas não é isso que a Bíblia diz quando Deus é amor e é justiça. Tanto o amor quanto a justiça fazem parte da própria natureza de Deus. É parte de quem ele é. Deus é amor, mas Deus é justiça. Quando ele diz para Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás, Deus estava dizendo para Adão uma verdade. Isso não era mentira. E de fato, quando Adão comeu, ele morreu espiritualmente e estava condenado não só à morte física, mas também a uma morte eterna. Ou seja, passar a eternidade separado de Deus por causa da sua inconsequente decisão. Deus sabia disso, mas preparou o escape. Agora veja, Deus é que falou o que aconteceria, ele que tinha criado essa lei: se você comer da árvore, certamente morrerás. Deus é que criou essa lei, mas ainda assim, Deus arrumou um jeito de achar um escape para Adão sem burlar a sua justiça. Porque se Deus decidisse, naquele momento que Adão pecou, descer do céu e resolver o problema, porque Deus tinha poder para isso, Deus poderia ter dado uma surra no diabo e resolvido o problema de imediato. Só que ele não estaria sendo justo. Ele estaria agindo impulsivamente pelo amor.
Seria apenas o amor de Deus em ação em relação aos seus filhos, mas a sua justiça estaria comprometida, porque Adão era culpado e ele merecia morrer. Agora, por outro lado, se Deus decidisse executar Adão porque Adão era culpado, ele estaria infringindo o seu amor, que também faz parte da sua natureza. Ele não estaria sendo coerente com aquilo que ele é. Deus precisava agir em amor sem deixar de agir em justiça. Deus precisava agir em justiça sem deixar de agir em amor. Se ele matasse o homem para cumprir a sua justiça, ele certamente não estaria agindo em amor. Se ele perdoasse o homem sem cumprir a justiça, ele estava agindo em amor, mas não estava agindo em justiça. Veja, Deus estava diante de um problema muito sério. Deus não podia negar a si mesmo, nem em amor, nem em justiça. Ele precisava arrumar um jeito de ele trazer tanto justiça quanto amor em equilíbrio. E o que é que ele fez? Ele foi amor e ele foi justiça. Porém, ele foi amor quando ele enviou seu filho para a cruz do Calvário, para que morresse por nós. E ele foi justiça quando, ao invés de matar, ele decidiu morrer pela humanidade. Deus realizou sua justiça não matando, mas Deus realizou a sua justiça morrendo por nós. É isso que as pessoas às vezes não entendem. É isso que às vezes não entra na cabeça da maioria dos religiosos, né? Como é que Deus pôde nos transformar em justo? Tornando Jesus pecado por nós. Lembrando-se que Jesus é o próprio Deus, encarnado em figura humana. Deus disse, bom, se como pai eu não posso perdoá-lo, como Deus eu não posso matá-lo, eu sei o que eu faço. Eu vou me fazer homem. Eu vou lá e eu mesmo resolvo o problema. Eu manifesto o amor e eu manifesto a justiça. Deus em uma só pessoa manifestou amor e justiça. Essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Jesus é a manifestação do amor e Jesus é a manifestação da justiça. Em uma só pessoa, Jesus manifestou amor e justiça. Em uma só vez, de uma só forma. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O livro de Romanos, ele mostra, né, essas ações de Deus em justiça, em amor, por meio da sua narrativa, né, mostrando a justiça de Deus. É interessante porque lá em Romanos capítulo 3, verso 19, verso 21 diz assim: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram. Bom, se a justiça se manifesta a todos que creem sem nenhuma distinção, isso mostra porque o pecado tinha se manifestado em todos também, sem nenhuma distinção. Não havia distinção, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, mas Deus manifesta o seu amor por todos, e todos são declarados justos pela fé naquilo que Jesus fez em si mesmo, né? Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, como o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e mostrou amor, o justificador, declarando justo o pecado por meio daquele que crê. Deus foi amor e foi justiça. Eu quero ler de novo esse versículo com você, para que você entenda. No passado ele se conteve, no passado Deus se conteve e não castigou os pecados antes cometidos pelos homens. Ouça o que Paulo diz em Romanos, capítulo de número 3, verso de número 25. No passado, Deus se conteve e não castigou os pecados antes cometidos pelos homens, pois Deus planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Deus deixou impune o pecado no passado, porque planejava revelar a sua justiça no futuro. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Como isso
Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justos. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos feitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Veja, uma das maiores dificuldades dos cristãos hoje é que eles não entendem que eles não precisam se justificar diante de Deus. Eles não precisam se justificar diante de Deus. Veja, hoje eu tenho uma live, eu recebi um convite essa semana, estava confirmando, hoje se confirmou, hoje pela manhã, eu vou ter uma live exclusiva às 19 horas com o mestre na palavra, Tiago Freitas, onde nós vamos falar sobre santidade. Veja, não é nada muito diferente do que nós já vimos falando aqui não, né? Por quê? Porque santidade, ao contrário do que se pensa, as pessoas acham que santidade é algo que você se esforça para alcançar. Eu tenho feito muito para me tornar santo. Não, santidade faz parte da tua natureza. Foi o que Jesus te fez quando você nasceu de novo. Você se tornou quem você era antes de pecar. Você voltou à sua originalidade de santidade. Você é um ser santo. Santidade ou ser santo significa ser declarado separado para o propósito. Ou seja, você foi criado não para viver para si mesmo, para suas vontades, para o seu desejo, mas para a vontade daquele que o criou. Aleluia. Então você já é santo. Então o que vai te fazer manifestar isso é o conhecimento de quem você é e não o esforço físico em se tornar quem você já é. As pessoas erram porque elas querem se esforçar para ser santo. E enquanto você estiver se esforçando, você não é a pessoa que você é. Na sua força você não consegue ser santo, não. Você só precisa acreditar aquilo que já é. A condição de ser santo não é uma condição de ser superior a ninguém. Ao contrário, ser santo é ser o ser humano natural que Deus criou. É exatamente isso que é ser santo. Ser santo é ser o ser humano original. Eu só preciso entender e acreditar naquilo que eu sou e viver de acordo com a minha realidade. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Né? Então veja. Por esse aspecto, nós vamos falar hoje sobre isso, né? Como é que eu faço isso? Tem gente que o grande problema da humanidade muitas vezes é não entender essas questões e querer viver continuamente fazendo obras para se tornar alguém melhor. Quando Jesus te tornou o melhor que você pode ser, você já é a melhor versão de si mesmo. Você só não sabe disso ainda. Você precisa se convencer disso, só isso. E à medida que você se convencer, você muda suas ações. Você muda suas atitudes. É isso que a gente vem falando nesses últimos dias. Deu para entender? Veja, se você voltar a um dos textos que nós lemos essa semana, lá em Efésios mesmo, Efésios capítulo de número 1, verso de número 3, veja. O apóstolo Paulo diz assim: todo louvor seja dado a Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos. Antes de Deus criar o mundo, Ele nos amou e nos escolheu em Cristo para ser santo. Veja, não é você que se torna santo, foi Deus que te escolheu para ser santo. Antes da fundação do mundo. Ele me escolheu para ser santo, sem culpa, e habitar em sua presença ou diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você não se torna santo, Deus te fez santo. Aleluia. Deus é que te fez santo. Deus é que te fez santo. Você precisa se convencer disso, e não foi uma ideia nova de Deus, é uma ideia desde a fundação do mundo. Aleluia. Essa é uma ideia de Deus de antes da fundação do mundo. Se convença disso. É tudo que você precisa. É você acreditar que Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu sou santo, você é santo. Somos santos. Criados para sermos santos. Criados para sermos santos. Aleluia. Eu quero terminar essa live hoje contando uma história para você. Certa vez, um biólogo estava passeando no interior
dos Estados Unidos, por entre os campos e fazendas, e foi surpreendido com uma cena que ele jamais havia visto. Ele viu em uma grande área aberta de uma fazenda muitas galinhas que estavam por ali ciscando naquele terreiro. E curiosamente, em meio àquelas galinhas, tinha uma águia. E essa águia se comportava exatamente como galinha. Agora, aparentemente pode parecer uma coisa normal, mas se você for olhar os hábitos de águia e os hábitos de uma galinha, eles são completamente distintas. Ainda que ambos sejam aves, ainda que tanto galinha quanto águia sejam aves, eles têm hábitos completamente distintos, bem diferentes. Primeiro, a galinha não voa, a águia, ela singra os ares. Ela voa acima das tempestades, muito acima. Veja, uma galinha, ela come daquilo que está no chão, morto, pequenos insetos, restos de comida, ciscando, pequenos vermes que estão ali. A águia, por sua vez, ela jamais se alimenta de um animal já morto. Ela mata a sua própria caça. Ela só come carne fresca, sangue. A águia, ela é assim. Veja, a galinha, ela tem olhos laterais. Ela não tem visão frontal, ela tem olhos laterais. Então ela tem dificuldade de visão. A águia, por sua vez, é um dos animais com a visão mais aguçada que você possa imaginar. É por isso que nós usamos a expressão olhos de águia. Ela consegue ver a distâncias, ó. Ela consegue ver a sua presa. A galinha, ela vive pouco, a águia, muito. Mas, curiosamente, esse biólogo encontrou uma águia e uma galinha com os mesmos hábitos, juntos ali. Então ele procurou o dono da fazenda e disse: rapaz, tem algo errado na sua fazenda. Ele disse: o quê? Ele disse: você tem uma águia aí no seu quintal ciscando como galinha. Ele disse: não, você está enganado, eu só tenho galinhas no quintal. Ele disse: não, eu conheço, eu sou biólogo, eu sei que você tem uma águia. Ele disse: não, são galinhas. Ele disse: vamos lá. Ele foi, chegou e disse: olha, aquilo ali é uma águia. Ele disse: não, é uma galinha. Ele disse: cara, eu sou biólogo, aquilo é uma águia. Ele disse: não, mas eu criei ela para ser uma galinha. E enquanto eu quiser que ele seja galinha, vai ser galinha, vai ficar aqui ciscando no meu terreiro. Foi eu que determinei, o ambiente é que faz a pessoa. Não tem por que ela ser águia mais. Ele disse: mas não é possível isso. E ele disse: deixa eu fazer um teste com ele. Ele disse: deixa. E ele pegou aquela águia, enrolou num lençol, colocou na mochila, subiu em cima de uma montanha. E chegando sobre essa montanha, ele pegou aquela águia, desenrolou daquela mochila e jogou aquela águia de cima da montanha abaixo. No primeiro momento, ela desceu meio que desengonçada, como quem ia se despencar daquele precipício embaixo. Mas rapidamente ela se aprumou com suas asas e olhou o horizonte. E quando ela olhou para o horizonte, ela entendeu quem ela era. Ela encontrou-se com a sua própria natureza. E então, de um rasante, ela subiu, singrou as nuvens, encontrou um vento que passava e, através desse vento, ela subiu mais alto ainda e ninguém nunca mais viu aquela águia. Veja, muitos seres humanos são exatamente assim. Durante a sua vida foram moldadas como galinhas, sendo águias. O diabo colocou em suas mentes aquilo que o ambiente determinaria sobre elas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, basta você olhar para isso aqui. Basta que você olhe para a sua natureza. Basta que você olhe para aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Esse é o horizonte que te espera. Quando você acreditar naquilo que você é, daquilo que você foi criado para ser, não tem quem te impeça mais de voar. Ninguém mais vai te impedir de singrar os ares. Você que foi criado para ser águia e não galinha. Você é um ser humano criado em imagem e semelhança de Deus. Você não é qualquer um. Você não é um pecador. Você é santo. Você foi criado para ser a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso.
Esse é você. Leia a sua história todos os dias. Se preciso for, Gênesis 1:26 seja escrito, tatuado no teu corpo, para você nunca esquecer. Façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha a ele domínio. Tenha a ele governo. Tenha a ele regência. Costumamos, às vezes, tatuar tanta coisa, né? Tô falando para você fazer tatuagem não, tá? Tô falando para, metaforicamente, marque quem você é na sua existência. E isso vai mudar o teu destino. Pessoal, nós temos sempre o quadro O que a palavra fez na minha vida. Eu não estou lendo ainda essa semana os testemunhos que foram enviados escritos. Eu tenho 3 testemunhos escritos ainda. Não estou lendo essa semana, nós vamos ler na semana que vem. Porque eu quero incentivar você que está nos assistindo hoje a enviar em vídeo o seu testemunho para que a gente passe logo mais à noite na live das 23 horas pelo YouTube, onde nós tivemos o privilégio de ver o testemunho da nossa querida Vivi Calisto, que está aí nos assistindo. Foi comovente, né? Muita gente chorando ontem durante a live, no testemunho da Vivi, a Vitória Calisto, lá de João Pessoa, na Paraíba, contando aquilo que a palavra fez na sua vida. Quero incentivar você, manda hoje ainda, para que a gente tenha a noite que passar aí, manda o teu testemunho hoje gravado, o que a palavra de Deus fez na tua vida, um videozinho pequeno, 2,5, 3 minutos no máximo, tá bom? Manda para mim, procura lá no meu direct aí, manda aí que eu vou te mandar como é que você vai enviar esse vídeo, manda hoje ainda pra gente passar esse vídeo para você. Agora vamos abrir a nossa caixinha de minhocas e ver se tem alguma pergunta aí. Pedro, tem alguma pergunta na nossa caixa de minhocas? Tem um bocado. O objetivo da morte do corpo ao cristão é finalizar o propósito, assim como ao apóstolo Paulo. Não entendi, como é que é? O objetivo da morte do corpo ao cristão e finalizar o propósito É finalizado esse, né? é assim como o apóstolo Paulo. Veja, na verdade, deixa eu explicar algo para você, bem objetivamente. Lá em Hebreus, diz que, capítulo 5, que aqueles que experimentaram os dons celestiais, foram iluminados pela palavra, provaram dos poderes do mundo que há de vir. Veja que interessante, a Bíblia diz que existe um mundo que há de vir. E nós sabemos, já estudamos isso aqui nas nossas lives também, mas principalmente quando você já estudou sobre escatologia, que em breve Jesus vai voltar e resgatar a sua igreja. Nós vamos ser arrebatados daqui. Subiremos ao Senhor aos ares, passaremos 7 anos no céu, e depois Jesus volta para a terra com toda a sua igreja, onde nós estabeleceremos o reino de Deus na terra durante 1000 anos. O reino milenar de Cristo será estabelecido na terra. Nesse tempo em que o reino será estabelecido na terra, nós, a igreja, estaremos com o corpo glorificado. Não haverá mais morte física. Essa morte física vai ser exterminada. Veja, daqui Jesus vai voltar, nós vamos ser arrebatados 7 anos lá, volta para cá, e 1000 anos sobre a terra nós estaremos em um corpo glorificado. E nunca mais haverá morte física para nós, nunca mais. Nesses 1000 anos vamos viver com Cristo aqui na terra. Veja, essa morte física que conhecemos hoje, ela tem um tempo determinado. Ela vai ser tragada também. Aquilo que é corruptível vai revestir a incorruptibilidade. A vida vai tragar a morte, ponto, e vai acabar essa morte. Agora veja, a Bíblia diz que nós podemos viver essa verdade no presente pela fé. Então a igreja nada mais é do que o reino em manifestação pela fé. Agora veja, ainda estamos num corpo, na prática estamos num corpo, mas pela fé consideramos esse corpo morto. De fato é para a gente viver como se esse corpo já tivesse sido glorificado, pela fé. Então a morte já não tem poder sobre nós, né? Então não existe um propósito para a morte física. Ela já foi vencida por Jesus, quando Jesus teve seu corpo transfigurado, glorificado e subiu para os céus. Nós também passaríamos pelo mesmo processo e essa morte não vai afetar mais a gente. Até lá nós vamos ter que lidar com isso pela fé, vencendo a cada dia a morte pela fé. Não tem propósito para a morte. Próxima pergunta. O que dizer à pessoa que sofre com a perda de alguém que não nasceu de novo? Gente, é complicado, não tem o que dizer. Vai dizer o quê? Tem coisa que é melhor ficar calado, né? Agora, veja, tem coisa que a gente precisa entender o seguinte. A gente diz assim, fulano morreu sem nascer de novo. Cara, como é que eu posso afirmar isso?
Como é que você pode afirmar isso? Ninguém pode afirmar isso. Porque nascer de novo não é algo que é visível, é algo que é do coração. Não é verdade? Veja a história de Jonas. A Bíblia diz que Jonas ficou em desobediência, era para ir para Nínive, foi para Tarsis, ou era para ir para Tarsis, foi para Nínive, sei lá. Era para ir para Nínive e foi para Tarsis. No meio do caminho acontece um naufrágio lá, uma tempestade, e ele é jogado na água. Perfeito. Aí vem um peixe e engole Jonas. Bom, quem viu aquilo disse: Jonas morreu. Morreu e foi para o inferno, porque foi para o inferno em desobediência, não é? Sim ou não? Jonas morreu e foi para o inferno. Só que no terceiro dia aparece Jonas lá em Nínive pregando. Por quê? Porque na sua angústia de morte ele clamou a Deus em espírito e o Senhor o ressuscitou ao terceiro dia. Não, pastor, ele não foi ressuscitado não. Ele foi vomitado do peixe grande. E quem fica vivo 3 dias na barriga de uma baleia? Ou de um peixe? Ou você acha que ele ficou lá sentado fazendo churrasco de peixe na barriga da baleia igual você vê em desenho animado? Hã? Me diz. Não, ele morreu e Deus, em seu clamor, ressuscitou ao terceiro dia. Então assim, a gente não tem como saber, irmão, quem foi pro céu e pro inferno. Só vai ser no dia de Cristo. Porque a pessoa pode ser o maior ímpio do mundo, mas na hora da sua morte ele pode clamar a Jesus, e aí? Ah, mas não é justo. Mas não é justo, porque eu vivi a vida toda como crente e o caba viveu a vida toda na desgraça, e aí na hora de morrer ele pede a Deus, Deus o salva. E é por obras? É por obras que ele é salvo? Ou é pela fé? Então eu não posso afirmar quem foi pro inferno e quem foi pro céu. Quem nasceu e quem não nasceu de novo. Eu não tenho como afirmar isso não. Próxima pergunta. Por que sinto uma alegria tomando conta do meu ser e começo a orar em línguas e sinto vontade de correr? Como é que é, rapaz? Por que sinto uma alegria tomando conta do meu ser e começo a orar em línguas e sinto vontade de correr? Aleluia. Isso se chama euforia, né? Euforia. Vê, você só não pode espiritualizar essas reações, né? Tem gente que acha que isso como é que eu vou dizer? É extraordinária, é sobrenatural. Isso é uma reação, né? Nós sentimos alegria porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito Santo é o óleo da alegria. Então, se você está ouvindo a palavra, você está sendo cheio do Espírito. Se está sendo cheio do Espírito, você está sendo cheio da alegria de Deus. E aí, quando você está cheio de alegria, você quer ter reações. Veja, quando você ganha um presente de alegria, você faz o quê? Você tem reações. Tem gente que chora, tem gente que ri, tem gente que cai no chão, tem gente que corre. Vai fazer o quê? São reações. Eu só não posso espiritualizar as reações, né? Tem gente que acha que eu não sou espiritual porque quando põe na minha mão, na minha cabeça, eu não caio. O outro cai. O outro corre, o outro não corre. Veja, isso tudo são reações. Tem nada a ver com a unção. A unção é uma coisa, a reação é outra. Né? Veja, e tudo também tem a ver com a sua personalidade, né? Uma vez um amigo meu chegou assim: pastor, Marcelo, por exemplo, ele dizendo para mim, né? Ele dizia: pastor, eu acho que eu não sou cheio do Espírito, porque eu vejo o senhor embriagado do Espírito, o senhor é carregado, é levado para um outro. Quando o senhor está cheio do Espírito, o senhor fica com a cara de bêbado, o senhor cai no chão. E eu não tenho nada disso. Eu disse: cara, deixa eu te dizer uma coisa. Quando tu era adolescente, quando tu tinha 15 anos de idade, você já foi em festa de 15 anos? E ele disse: já fui em muitas. Eu disse: quando tu ia nessas festas de 15 anos, tu costumava ficar naqueles cantinhos? Ou tu era daqueles que no meio da festa arrancava a gravata, botava na cabeça, ficava pulando? Ele disse: não, eu sempre fui muito tímido, eu sempre ficava nos cantinhos. Eu disse: pois é, eu era o outro, o que tirava a gravata, o que fazia a doideira. Então veja, é uma questão de personalidade. As reações têm muito mais a ver com a personalidade que com a unção. Às vezes a pessoa é quietinha e está mais cheio do Espírito e mais cheio da unção do que alguém que está fazendo um monte de pataquada às vezes. Que é só uma reação à unção. Entendeu? É só isso. Tem mais alguma, Pedro? Eu acho que tem um minutinho ainda aí. Não, tem mais não, já acabou. Vamos acabar aqui porque já está no horário. Falta só 1 minuto para acabar, senão eu não consigo salvar a minha live, tá bom? Gente, nós temos um encontro marcado logo mais às 23 horas. Seria bom você estar conosco. Convida pessoas a participar conosco. Você pode assistir tanto por aqui pelo Instagram quanto pelo YouTube. Não esquece de me mandar os vídeos. Manda hoje ainda o teu vídeo para que a gente possa divulgar, fazer hoje à noite. Vai ser tremendo, tá bom? Pedro, quer falar alguma coisa? É preciso colocar o link do canal na bio. Pronto, vou botar o link do meu canal do YouTube na minha bio. E aí você vai poder entrar lá e participar conosco. Beijo no seu coração, até logo mais, em nome de Jesus. Tchau.